lugar da produção de conhecimento não é só a universidade. E o Instituto é um lugar da produção de conhecimento também. Eu, na verdade, sou um dos fundadores do IBCCRIM. Eu não conheci o IBCCRIM, eu fiz o IBCCRIM. Havia um projeto do Alberto Silva Franco de criar esse instituto. E eu havia me aproximado do Alberto Silva Franco, eu já não me lembro exatamente como e nem porquê, e do Luiz Flávio Gomes. E eles tinham conversas já mais adiantadas sobre a criação de um instituto. É bom lembrar que na época, nós estamos falando de 91, 92, havia um vazio, porque você tinha a OAB, que é uma entidade corporativa, não é? Embora com um papel muito importante na redemocratização do Brasil, mas quando o Brasil se redemocratizou, depois da Constituinte, a OAB volta um pouco para o leito mais corporativo, não é? E faltava uma entidade para falar especificamente a respeito do sistema penal, não é? Da crítica ao sistema penal. Faltava também uma publicação, uma revista, como aquela que foi durante muitos anos dirigida pelo Heleno Cláudio Fragoso e pelo Nilo Batista no Rio de Janeiro, mais pelo Nilo depois, que era a Revista de Direito Penal, cuja publicação tinha acabado. Depois o Miguel Reale Júnior havia tentado fazer uma publicação chamada Ciência Penal, mas também não foi para frente. E vinha um time novo, que era o time do Alberto Silva Franco, com o Ranulfo de Melo Freire e outra grande figura humana que já faleceu, Adalto Suanes, não é? Com uma proposta de fazer um instituto com essas características, ou seja, a crítica ao sistema penal, direito penal, processo penal, execução penal, e ter uma publicação que pudesse aglutinar as pessoas. Uma era a revista, que está aí até hoje, é um grande feito, diga-se, mais de 20 anos, e outra é uma publicação mais ágil, mais ligeira, que era o boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O boletim hoje é uma coisa que a gente até discute muito na diretoria. Antigamente, quando você pensava em provedor, provedor era a revista dos tribunais, provedor eram as revistas da Lex que você recebia. As coisas eram muito lentas e demoradas. Eu lembro que eu dei um salto na minha advocacia quando eu comecei a assinar o Diário da Justiça. Ao invés de saber 6 meses depois o que o Supremo julgava hoje, eu passei a saber um mês e meio depois. Isso era uma vantagem enorme. E, bom, havia umas conversas nessa história toda. A grande parteira do IBCCRIM, eu acho que foi mesmo o massacre do Carandiru, não é? Isso catalisou um pouco, aliás muito, a necessidade de criarmos a entidade. Ela foi criada, eu me lembro que nós nos reunimos em assembleia no 4º andar, se não me falha a memória, do antigo Palácio Mauá, que era onde naquela altura funcionava o Fórum Criminal. Lá nos reunimos, lá fundamos o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu participei da primeira diretoria como diretor adjunto, porque tinha uma concepção na época que era importante não repetir diretores. Depois isso mudou. Achou que só podia ser diretor quem já estivesse trabalhando, o que me parece mais correto. Eu fui diretor adjunto da Silvia Steiner e depois fui candidato a presidente. Né? Tinha ali, com o decorrer da gestão do Luiz Flávio Gomes, que foi muito boa, diga-se, houve um estremecimento entre ele e o Alberto, e como eu era amigo dos dois, o Alberto achou que eu era o cara que podia fazer essa sucessão. E fiz, de alguma maneira, essa sucessão sem traumas para ninguém, não é? Eu fui muito ajudado pelo meu vice-presidente, que é essa grande figura, o Salomão Shekhara, né? Naquela época, 95, 96, a grande discussão era o problema do retrocesso havido com a promulgação da Lei dos Crimes Hediondos, uma lei que foi discutida e votada no Congresso e promulgada pelo presidente Collor, que reintroduziu a reincidência específica que havia sido banida no governo Geisel ainda, com a Lei 6.416 de 77,
reintroduziu a prisão preventiva obrigatória, que havia sido banida no governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, em 67, e acabou com o regime de progressão no cumprimento de pena para os crimes hediondos e os a ele equiparados, tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, por exemplo. Então havia um grande debate em torno disso. Depois, em 94, foi promulgada a lei do crime organizado, e essa lei do crime organizado também introduzia coisas mais repressivas. Então, o debate no IBCCRIM era em torno disso. O IBCCRIM, mais do que participar de debates, protagonizou discussões. Eu me lembro de um discurso de abertura que eu fiz no 2º Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, quando eu chamei a atenção para que, em plena ditadura militar, nós experimentamos no campo do sistema penal avanços liberais. E, em plena democracia, nós estávamos vivendo um retrocesso marcante, representado por essas coisas que eu falei, né? A reintrodução da prisão preventiva obrigatória, em alguns casos, o fim do regime progressivo, a reintrodução da reincidência específica, enfim, havia um debate em torno disso. O IBCCRIM também ele tinha uma importância, porque ele, com as publicações dele, influenciou muitos trabalhos acadêmicos. A partir do momento que surgiu a revista e o boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, todos os trabalhos acadêmicos no Brasil passam pela citação de algum trabalho, de algum escrito publicado pelo IBCCRIM. Isso é incontestável, né? E também a jurisprudência passou a ter como referência muito as publicações do IBCCRIM. Claro que isso mudou, porque depois, com o avanço da internet, até engraçado falar em avanço da internet, você passou a ter outros provedores, você passou a ter sites jurídicos que também trazem trabalhos. Esse é um problema que a gente vê hoje. É mais interessante publicar no boletim do IBCCRIM ou publicar no Conjur, no Jota, o Migalhas, né? Então tem uma coisa importante que é assim, né? Se você tem pressa para publicar teu artigo, quer fazer a crítica logo, você não vai mais fazer isso no boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Você vai para o site, que é muito mais rápido. Agora, se você tem um trabalho de fôlego, você continua publicando na revista. Eu acho que se ergueu uma interpretação muito conservadora. A partir do momento que as pessoas passaram a ter uma percepção de que o Brasil é o país da impunidade, e se fala muito na impunidade, de alguma maneira a nova geração de juízes e promotores acabou construindo um tipo de interpretação que leva mais à cadeia. Prova disso é que, sem mudar a lei, sem mudar a Constituição, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, naquele fatídico habeas corpus, que acho que se chama 126.292, sou bom para número, não se assusta. O Supremo, interpretativamente, disse, olha, julgou em segunda instância para a cadeia. E interpretativamente, 9 anos antes, havia dito o contrário. Ou seja, eu acho que hoje nós vivemos muito mais um problema de como se lê as normas do que um problema de normas repressivas. Como a gente não teve nada parecido com a lei dos crimes hediondos. Ao contrário, depois da lei dos crimes hediondos, tirando a lei do crime organizado, as leis em geral, elas foram não tão perversas quanto a lei dos crimes hediondos. Claro, nós tivemos aquela lei dos crimes hediondos 3, que tratou da falsificação de remédios e que, a pretexto de reprimir com maior rigor a falsificação de remédios, acabou pegando shampoo, cosméticos em geral, o que foi um grande erro, né? O vazio que existia era assim, nós não tínhamos uma revista de ciências criminais. Então o IBCCRIM, quando cria a revista, ele não apenas
cria um veículo para as pessoas, professores, advogados, juízes, promotores, delegados, levarem as suas publicações, os seus textos, mas ele cria mais que isso. Um grupo de estudos ao redor da revista que discute esses mesmos temas, até para discutir se vai aprovar ou não, mas ele vai além. O IBCCRIM, afora o seminário internacional que é realizado a cada ano, o IBCCRIM fez uma outra coisa muito importante. Ele fez seminários menores, debates, cursos, e aí reuniu muita gente. Eu me lembro que as reuniões que nós tínhamos do IBCCRIM às quintas-feiras, elas eram animadíssimas. Aí eu conheci, por exemplo, uma menina que acabou vindo trabalhar comigo, que é a Alexandra Martins, doutora pela Universidade de Florença, mora em Viena, trabalha na ONU com a questão da criminalidade. Eu conheci ela numa dessas reuniões, numa quinta-feira. E muita gente, assim, eram umas reuniões para as quais afluíam as pessoas com um pensamento crítico. Então, ocupou espaço no sentido de fazer uma publicação, de reunir gente para discutir, de propiciar cursos, de começar a interferir na política legislativa também. Isso é algo muito importante. É nesse sentido que o IBCCRIM, no meu modo de ver, supriu o vazio que nós vivíamos, né? Foi um canal que se criou para a gente poder participar da vida política do país. A grande verdade é que o IBCCRIM rompe com essa ideia de que o saber acadêmico é produzido apenas nas faculdades. Não é. Eu acho que tinha um tesão mesmo, tinha uma coisa de centro acadêmico, um espírito de modificar, a gente sentia que era possível modificar as coisas, melhorar, criticar, sobretudo criticar a jurisprudência. Esse era um papel que a gente cumpria também. E lembrando que o Vico era procurador do Estado e o Vico foi, digamos assim, o primeiro juiz que o IBCCRIM fez. O Vico foi nomeado, eu já não me lembro mais em que ano, 94, 95, por aí, nomeado juiz do extinto Tribunal de Alçada Criminal. E foi uma glória para nós isso que aconteceu, né? Como foi, anos depois, a nomeação da Maria Tereza para o STJ, não é? Mas tinha, assim, essa energia construtiva, uma coisa de participar e acreditar que a gente podia modificar, fazer a diferença. Até porque a gente, acho que era o único grupo organizado. Depois, no Rio de Janeiro, o Nilo, muito tempo depois, fez o Instituto de Criminologia. Mas isso veio bem depois, né? Hoje você tem várias outras entidades, Instituto de Direito Processual e por aí vai. Mas eu acho que a gente ficou sozinhos muito tempo. E isso aglutinou gente do Brasil inteiro. É importante dizer também, né? Eu gostava de ouvir, sobretudo o Alberto Silva Franco, o Ranulfo sempre tinha histórias, eram pessoas mais velhas do que nós e eram líderes autênticos, né? Ainda outro dia a gente inaugurou lá na biblioteca do IBCCRIM, a biblioteca com o nome do Alberto Silva Franco, e é engraçado perceber, enquanto eu, que sou um cara muito mais novo que o Alberto, falei do passado, da construção do IBCCRIM, o Alberto, que é um homem de 90 anos, falou do futuro do IBCCRIM. E eu acho que é um homem que tem a cabeça para o futuro. Esse homem que criou o IBCCRIM, com essa capacidade, vamos dizer assim, gregária, aglutinadora do Alberto, né? Ele é um autêntico founding father, né? Um pai fundador do IBCCRIM. Em certo sentido, também o Luiz Flávio Gomes foi, o Ranulfo de Melo Freire e o Adalto Soares. O perfil do criminalista que procurava o IBCCRIM, a grande maioria dele era um perfil crítico em relação ao sistema, não tenho a menor dúvida disso. Mas havia outras pessoas não críticas que iam lá porque gostavam de discutir, de apresentar trabalhos. Havia isso também, né? Havia isso também. Mas o grosso das pessoas que frequentavam o IBCCRIM eram pessoas com um olhar crítico para a realidade. Isso aí é absolutamente seguro, né? E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, quer dizer, o IBCCRIM dava muita coisa, às vezes muita coisa que a universidade
não dava, mas a universidade é a universidade que dá os títulos. Então, quando o cara quer, ele precisa de um título por qualquer razão, ou para o ego dele, ou porque ele dá aula, ou porque, enfim, tem uma pesquisa a fazer, a quem vai dar o título de mestre, de doutor, é a universidade, né? E eu acho que o IBCCRIM combinou muito essas coisas, né? Nós tivemos um primeiro presidente que era juiz, que fez o mestrado dele na USP, um trabalho importante do Luiz Flávio Gomes sobre erro de tipo e erro de proibição na época. Depois ele foi fazer o doutorado dele na Universidade Complutense de Madrid, mas ele era um juiz. No começo do IBCCRIM, nós tínhamos uma vinculação muito grande com a Associação Paulista dos Magistrados, a APAMAGES, que muitas vezes, ou quase sempre, para ser mais exato, cedia o plenário dela, o auditório dela, para a gente fazer eventos. E um desses eventos, eu me lembro bem, foi com o professor Pagliero, da Itália, que veio falar sobre crime organizado. E ele, pela primeira vez, falou uma coisa para a qual eu estava vivendo, mas eu não via, né? Às vezes você está no meio da floresta, você perde a visão do bosque, né? Que o direito penal, a partir do final dos anos 80, ele se organizava em duas direções. Uma para tratar do crime organizado e outra para tratar dos delitos de menor potencial ofensivo. E era exatamente o que aconteceu, né? Em 95, nós tivemos a promulgação da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis, que causou uma grande grita na advocacia, porque mexeu com o mercado de trabalho do advogado, né? Mas o IBCCRIM não tinha esse compromisso com o mercado de trabalho. E eu acho que é uma lei justa, necessária e muito importante. E, de outro lado, nós víamos uma movimentação em torno do endurecimento com relação ao crime organizado. E esse professor falou isso, eu era presidente do IBCCRIM, eu era presidente também concomitantemente do Conselho Estadual de Entorpecentes, e tinha convidado uns delegados para participar do evento. Eles ficaram impressionados com Enrico Pagliero, era o nome dele, né? Foi um grande evento, a mesa foi integrada por mim e pelo então desembargador, o Benetti, não é? Que depois foi ministro do STJ. Então a gente tinha uma integração muito grande com a APAMAGES, era muito bom. A gente comia muito também, eu me lembro disso, no restaurante da APAMAGES, o Alberto levava a gente. Muita gente olhava a gente de olho, nariz torto, né? Um olho assim meio de lado. Mas a gente ia numa boa, então a gente teve essa integração, foi muito legal. Eu acho que o IBCCRIM não incomoda mais tanto, porque o IBCCRIM não é a única fonte de crítica. O IBCCRIM era uma fonte, uma voz mais forte, mais ouvida. Eu acho que hoje o IBCCRIM, de certa forma, está diluído na multidão de sites, de gente com opinião, de blogs, de gente falando. Eu acho que hoje falar ficou mais fácil. O cara vira um influencer assim, se ele der um pouco de sorte. O IBCCRIM se diluiu, não por culpa dele, porque a realidade mudou. Pensa na OAB, a gente tem, a OAB tinha um papel importante, a OAB na redemocratização. Tudo bem, hoje redemocratizou, você tem 1000 outras vozes que não a OAB falando. Então, incomoda menos. Agora, eu acho que o IBCCRIM, fazendo o trabalho dele seriamente, continuando com o boletim e a Revista Brasileira de Ciências Criminais, além dos seminários, ele cumpre um papel muito importante na crítica ao sistema penal. Acho que é esse o nosso papel. Se a gente é mais ouvido, se a gente é menos ouvido, tanto faz. E se o Tribunal de Justiça se incomoda menos, é porque o Tribunal de Justiça cresceu muito também. Ele cresceu muito e, se você observar, ele se tornou uma corte muito mais conservadora do que ele era. É um paradoxo isso. Tanto que é o tribunal que é mais criticado pelo STJ por não seguir a sua jurisprudência. Eu me lembro quando eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral, o nosso corregedor, que depois veio a ser presidente, o Mário Devene Ferraz, ele me disse: Toron, em 5 anos, todo o TJ vai ser uma câmara de gás só. Porque a moçada que chega agora ao tribunal, como desembargador, como pinguim, ela é muito mais punitiva. Essa é a realidade. Então a gente vive um momento
difícil de circular as nossas ideias, que bem ou mal são contramajoritárias, não é? Mas elas cumprem um papel que a gente não pode esmorecer. O que a gente não pode é porque nós somos menos ouvidos, então vamos parando por aqui. Não. Somos menos ouvidos hoje, isso significa que amanhã seremos mais ouvidos. Deve falar sim para a sociedade, deve ter esquema de marketing mais amplo. A gente também deve conversar com a magistratura e com o Ministério Público. É obrigatório fazer seminários, convidar desembargadores, convidar juízes, mesclar juízes e advogados, juízes, advogados e promotores. E eu acho que a gente perdeu isso um pouco. Eu me lembro das mesas de processo penal que a Ada Pellegrini fez em São Francisco. A gente tentou fazer essas mesas e a gente precisa convidar pessoas para integrar. Quer dizer, o Alberto cumpria muito esse papel antigamente porque ele tinha um grande prestígio na magistratura. Hoje ele é um homem de 90 anos, já afastado da magistratura, quero acreditar, há 35 anos. Então tem uma geração que não conhece o Alberto. E o Alberto era conhecido muito por aquele trabalho fabuloso, que hoje a importância é mínima, que é o Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. Por que a importância é mínima? Antes, você só tinha acesso à jurisprudência por essa coletânea. Hoje você tem acesso à jurisprudência instantaneamente em qualquer site, e além dos buscadores, etc. e tal, né? O ponto que eu quero trazer é mais ou menos o seguinte. Acho que a gente precisa retomar esse trabalho com a magistratura. A hora que os acórdãos voltarem a citar nossos trabalhos, a hora que a gente tiver esse envolvimento, a gente tem um envolvimento importante com modificação da realidade. Acho importante, sim. Eu acho que a hora que o BCCRIM começou a falar novamente, sobretudo na nossa gestão da Marina Pinhão, ele começou a atrair mais pessoas de novo. É engraçado, né? Porque muita gente está incomodada com esse ascenso da irracionalidade, com esse ascenso das fake news, com esse culto ao que de pior havia na ditadura, que era a tortura, com o caráter homofóbico do presidente da República. Então, eu acho que essa situação cria as condições para a gente revitalizar o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, para ele voltar a ser, e a gente procurou fazer, está procurando fazer isso nessa gestão da Marina, o grande interlocutor das pessoas que não concordam com o irracionalismo, com a homofobia, com a tortura, com a ditadura, para ser o centro aglutinador dessas pessoas, um interlocutor entre essas pessoas e um interlocutor dessas pessoas com a sociedade em geral. Eu acho que esse é o grande papel, ele passa a ser um bastião na defesa desses ideais democráticos. Isso, para ser sincero, eu que já havia sido presidente, é que me animou a conversar com a Marina e falar: Marina, você precisa sair candidata a presidente. Aí ela falou para mim: eu só saio se você for meu vice. Eu falei: tudo bem, eu saio, sou teu vice. Num papel, confesso aqui, mais decorativo, porque a Marina é uma excelente presidente, ela tem um secretário-geral ainda melhor, que é o Bruno, e estão fazendo um trabalho maravilhoso. E, inclusive, nós aumentamos o número de associados. Acho que isso é muito expressivo para falar como a revitalização do Instituto pode contribuir com o seu resgate. Resgate no sentido de colocá-lo de novo em cena. Ainda recentemente, a Marina foi entrevistada para repudiar, para ser mais exato, o decreto de indulto do presidente Jair Bolsonaro em favor desse parlamentar desclassificado, que é o Daniel Silveira. Então, eu acho que a gente volta a aparecer na grande mídia. E isso pode ser melhorado, pode ser incrementado. A gente tem um trabalho importante hoje no projeto do novo Código de Processo Penal. Isso é algo muito importante. Isso é um trabalho que mexe na realidade e a gente está mexendo na realidade.
Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, 600 mil mortos seria assim, o comecinho, a gente ia ter para mais de 1 milhão de mortos. O Supremo Tribunal Federal, quando segurou a onda do presidente e falou, ó, política de saúde é estadual e municipal, tem uma repartição de competências e os estados, particularmente o estado de São Paulo, pôde trabalhar na questão dos equipamentos de proteção individual e na vacina. Se não fosse isso, e a atividade dos governadores também, a gente ia ter muito mais mortos, né? O Supremo Tribunal Federal, além de ter atuado muito incisivamente na questão da saúde pública, né, no tempo da pandemia, o Supremo Tribunal Federal tem sido decisivo na contenção dos arroubos tirânicos do nosso presidente. Não é à toa que o presidente acabou escarrando no Supremo Tribunal Federal com essa graça em favor do Daniel Silveira. E eu acho que a gente pode elogiar o Supremo Tribunal Federal sem perder a noção de crítica em relação a outras coisas, excesso de decisões monocráticas e outras tantas coisas. Mas uma coisa não exclui outra. Eu acho que a defesa da democracia se sobrepõe a questões menores de processo ou forma de processar. Acho que a gente tem que ter bem claro isso e nós temos claro isso. Eu acho que o habeas corpus no Brasil ele evoluiu muito. Quando eu comecei a advogar, praticamente não se impetrava muito habeas corpus como se impetra hoje, não é? Há uma grande resistência, os setores mais conservadores dizem que há uma banalização no uso do habeas corpus, mas na verdade a grita é uma só. Quem é autoritário não quer ser incomodado no seu autoritarismo e o habeas corpus é um instrumento anti-autoritário. Quando o juiz diz aqui quem manda sou eu e você impetra um habeas corpus e anula a audiência que ele fez porque ele começou a perguntar, quando a lei manda que as partes comecem a perguntar, para pegar um detalhe, quando você impetra um habeas corpus porque o juiz não garantiu que o réu delatado falasse por último e anula essa ação, se incomoda as vozes autoritárias. Quando as vozes autoritárias te negam acesso ao inquérito e você impetra o habeas corpus e consegue o direito de ter acesso aos autos de inquérito, isso incomoda o autoritarismo desses juízes, que começam a gritar, estão banalizando o habeas corpus, ele só deveria servir, que era o que queria as 10 medidas, para os casos de prisão. Não, o habeas corpus cuida da legalidade da ação penal, do cumprimento do devido processo legal. E nessa medida, o habeas corpus ele é muito importante, não só para a correção do funcionamento do sistema de justiça, mas para confinar e erradicar o autoritarismo. Então, e hoje nós temos a figura do habeas corpus coletivo, que é uma coisa que foi criada pela jurisprudência. É muito importante, não é? Eu mesmo tenho hoje em estudo, não é nenhuma proposta, é só um estudo, de que é possível acabar com o recurso especial extraordinário em matéria penal e conviver apenas com habeas corpus. Mas isso é só um estudo ainda, e eu acho que a tendência é o habeas corpus crescer em importância. Hoje se admite a figura do amicus curiae, o amigo da corte, no habeas corpus, a demonstrar uma espécie de dessubjetivação dessa ação, que ela não atende mais só o interesse seu ou o meu, ela atende o interesse de uma coletividade. Aliás, não apenas de uma coletividade, mas também de um número indeterminado de pessoas para ter uma contribuição mais difusa. Como foi, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, num habeas corpus feito por um preso, a regra que impunha o cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Foi por meio de um habeas corpus. E tantas outras coisas se decidiu por meio de habeas corpus também, né? E esse seminário foi importante para a gente poder ventilar o assunto, discutir esse importante instrumento da cidadania contra os abusos.
Eu tenho muito orgulho do IBCCRIM, né? A gente olha para trás e às vezes dá uma olhada na estante, a quantidade de revistas do IBCCRIM, a quantidade de seminários do IBCCRIM, a quantidade de boletins, a produção enorme. Eu apenas sinto falta daquela energia que tinha no início, que talvez eu não tenha mais, mas eu sinto falta daquelas reuniões que congregavam um monte de gente nova, gente começando mestrado, gente que acabou de se formar, que atrair essa gente. As reuniões eram meio abertas, não é? E hoje nós temos um fenômeno que são as reuniões virtuais, que vieram para ficar. Nós mesmos fazemos reuniões virtuais porque elas são mais confortáveis para nós. Então está se aproximando um novo momento, que as pessoas vão ter uma nova forma de socialização ou de sociabilidade, não é? Não é a que eu mais gosto, eu ainda gosto de ver gente, de tomar café, de rir, e eu acho muito legal quando a gente fez aquela homenagem para Alberto Silva Franco, depois estava todo mundo lá, a gente riu, a gente comeu, a gente brincou, dividiu ideias, falou besteira, que é parte também da história toda. Eu lembro que a gente viajava muito, tinha vários seminários fora, isso era uma coisa muito legal também. Talvez é uma coisa para se pensar e reeditar, seminários regionais. Mas hoje tem laboratórios, enfim, tem outras coisas, não é? Que são muito, como dizem os portugueses, frutuosas. O IBCCRIM é muito preocupado com o seu aprimoramento tecnológico. Eu que sou refratário, eu costumo dizer o seguinte: não sei e nem quero saber. Eu me contento em saber mexer com o Zoom, com esse Google Teams, e está tudo certo, entendeu? Eu gosto ainda do contrato de carne e osso. Eu fiz alguns cursos na Universidade de Salamanca, cursos de inverno, e me tornei especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Salamanca, mas um dos cursos que eu fiz, o professor se pôs a elogiar o IBCCRIM. Depois, quando acabou a aula, né, eu peguei ele e falei: professor, queria me apresentar, meu nome e tal, eu fui presidente do IBCCRIM. Ele me olhou com um ar de admiração muito grande, né? E é fundamental que a gente cultive essas relações, e elas vão ficar cada vez mais fáceis com essa cultura das reuniões virtuais. Isso é muito importante, não é? Vão ficar cada vez mais fáceis. E o IBCCRIM precisa estar presente no estrangeiro, o estrangeiro no IBCCRIM, porque esse diálogo é o que vai permitir uma crítica mais eficiente para as coisas ruins que nós temos, para aprender com outros sistemas e também poder criticar os outros sistemas, não é apenas engolir o que vem de fora, mas pensar essas outras coisas. Por exemplo, o plea bargain tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também. Essa coisa do pobre, preto, que não tem condições de se defender, como é que ele vai fazer? Ele vai aceitar para não ter coisa pior? A tua pena é 20 anos. Mas se aceitar o acordo é 10 anos. Não é isso que a gente quer, não é? Isso é muito ruim. Então eu acho que a gente tem que continuar firme e forte, e eu acho que a gente vai ter que ter uma aproximação muito grande com os americanos, porque nós estamos pegando muita coisa do direito norte-americano especificamente, né? Isso a gente vai ter que aprender com eles. A justiça americana, ela tem uma tradição de resolver 95% das coisas ou mais em acordo, não é? Até teve aquele caso famoso do negro que aceitou um acordo, porque a pena seria a pena de morte. Ele aceita o acordo, faz o acordo, acho que ele pegou uma prisão perpétua, e anos depois, 10 anos depois, pelo método do DNA, se descobre que ele não era o autor do crime. Aí perguntaram: mas por que você fez o acordo? Eu podia morrer. E o sistema de justiça leva negro e pobre para cadeira elétrica ou para outro tipo de morte que seja, método de execução, né? Então, se você tiver mais acordos, você vai ter menos audiências, você vai sair do sistema adversarial, do sistema conflitivo, obviamente você vai ter menos impetração de habeas corpus. Mas isso eu vejo como parte da evolução do sistema. Eu não sou contra o plea bargain, como não sou contra o acordo de não persecução penal,
que acho que é um alargamento da suspensão condicional do processo. De qualquer modo, esse plea bargain aqui tem que ser muito bem pensado, porque senão vai ser uma máquina de moer gente, mesmo inocentes. Agora, eu me lembro que quando vieram as condenações da Lava Jato, o professor Zé Eduardo Faria falava não, que é um novo jeito de apreciar a prova, que era um jeito autoritário e arbitrário, tivemos que desmascarar isso, mas a gente fez isso. Olha, o BCCrim me deu muita coisa de volta, me deu muitos amigos, me deu a oportunidade de conhecer textos, pessoas que eu normalmente não conheceria. Me lembro uma vez, nós tínhamos aqui um professor, acho que era aquele Tonini, um grande processualista italiano, e ele deu a palestra dele e nós fomos comer no Rubaiá. E ele pediu uma sobremesa, ele pediu um manga, e veio um puta prato de manga. E ele ficou assim, impressionado, ele falou que se fosse na Itália viria uma fatiazinha. Eu falei, não, professor, aqui é país tropical e tal. Também, uma vez fizemos um almoço no rodeio para o Silva Sanches, que é outro cara que eu conheci pelo BCCrim. Muito legal, né? Conhecer as pessoas, acho que esse foi o grande ganho. E vitórias também importantes, né? Teses que a gente defendeu dentro do BCCrim e acabaram sendo acolhidas no judiciário, vendo amigos nossos sendo nomeados, como Maria Tereza e o Vico. Acho que foram conquistas importantes, né? E isso me deu muita alegria, né? E as pessoas me veem, falam, o Torão foi presidente do BCCrim, tem um reconhecimento muito grande. E não sou eu, é o BCCrim. Acho que o BCCrim talvez vai precisar futuramente, como fez a Associação dos Advogados, ir para a Avenida Paulista ou para um outro lugar. O centro, quando o BCCrim foi criado, ele fez um sentido muito grande, porque estava todo mundo lá, todos os escritórios de advocacia estavam lá, o judiciário estava lá. Hoje isso mudou, né? Eu sou muito grato ao BCCrim, acho que olhando hoje, o BCCrim é muito parte da minha vida, né? Muito, muito. Tanto que eu me preocupei com o BCCrim e estou aí de novo numa gestão.